Oi, gente, meu nome é Letícia Martinelli, sou aluna de doutorado aqui do IFSC, estou no meu 4º semestre e hoje eu vou apresentar para vocês o meu projeto que tem como título Otimização da terapia fotodinâmica para tratamento do melanoma cutâneo, analisando tipos de fotossensibilizadores e associação com agentes clareadores ópticos. Minha orientadora é a professora Cristina Kurash. O tipo de câncer mais incidente no Brasil é o câncer de pele, com cerca de 30% de todos os tumores malignos. Existem vários tipos de câncer de pele, mas hoje eu quero falar para vocês do melanoma, porque ele é o mais agressivo, mais invasivo e o mais metastático, que é quando ele já se espalhou por todo o corpo. E por isso, vários tratamentos têm sido estudados para combatê-lo, mas nem todos têm uma resposta eficaz. E apesar dele ter a menor incidência dentre os tumores de pele, ele é o que apresenta maiores taxas de mortalidade, com cerca de 85%. Aqui eu quis trazer uma estimativa do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, da incidência do melanoma entre 2020 e 2022. E que vocês podem ver que mais de 8 mil casos é esperado por ano e mais de 1.800 mortes. O tratamento convencional hoje é a cirurgia, onde é retirada uma parte da pele normal e em profundidade, o que torna ela também muito invasiva e agressiva. E sabendo disso, o meu projeto de mestrado foi fazer a terapia fotodinâmica associada aos clareadores ópticos para o tratamento do melanoma cutâneo. Os agentes clareadores ópticos nada mais são que agentes que permitem que a luz chegue mais profundamente no tecido. Porque o melanoma, por ser escuro, que isso é devido à melanina, que é uma molécula altamente absorvedora de luz e espalhadora de luz, faz com que a terapia fotodinâmica não seja tão efetiva. Mas essa associação com os clareadores foram muito promissoras para a cura do melanoma. Mas nós usamos apenas um tipo de fotossensibilizador. Então, no meu doutorado, o objetivo é encontrar um protocolo eficaz para o tratamento do melanoma utilizando a terapia fotodinâmica associada aos clareadores ópticos, mas dessa vez utilizando outros tipos de fotossensibilizadores, sendo eles 2-fitalocinina de alumínio e zinco, a nanoemulsão de endocinina verde e nanotubos de carbono. Eu vou usar 3 principais técnicas no meu projeto, sendo a terapia fotodinâmica e fototérmica, a tomografia óptica de coerência e a histologia. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Na terapia fotodinâmica é necessário a luz, uma molécula sensível à luz e o oxigênio molecular. Quando essa molécula sensível à luz, chamada fotossensibilizador, recebe luz, ela passa de um estado de menor energia para um estado de maior energia. Nesse estado de maior energia, ela reage com o oxigênio molecular, gerando espécies reativas de oxigênio e o oxigênio singleto. E essas moléculas, elas causam um estresse oxidativo muito forte nas células, gerando sua morte. Na terapia fototérmica acontece mais ou menos igual, só que quando essa molécula recebe luz e vai de um estado de menor energia para o estado de maior energia, ela volta ao seu estado fundamental, liberando calor e também causando a morte celular. A tomografia óptica de coerência é uma técnica onde é possível ver a morfologia do seu tecido ou tumor, além de ser muito simples e em tempo real, e também é possível ver até uma profundidade de mais ou menos 2 milímetros. Além disso, é possível ver os vasos sanguíneos do tumor, o que vai ser importante no meu projeto. E a análise histológica é realizada para ver se depois do tratamento existem ainda células do melanoma que permaneceram vivas ou se o tratamento foi eficaz. De maneira geral, o que eu faço é pegar as células cultivadas em garrafas e inseri-las ou injetá-las em animais e esperar alguns dias para que o tumor cresça e também, depois disso, fazer a terapia fotodinâmica ou fototérmica, gerando por fim a morte das células, e depois de alguns dias é feita a retirada do tumor para análise histológica. Outro esquema que eu quero apresentar para vocês é alguns passos que eu preciso realizar e algumas técnicas que eu utilizo. Como eu disse anteriormente, eu vou usar novos fotossensibilizadores, então eu preciso fazer a cinética deles
E a técnica que eu usei foi espectroscopia de fluorescência. O que consiste a cinética dos fotossensibilizadores? É injetado uma quantidade da molécula em uma determinada concentração e é medido o espectro de fluorescência do tumor na pele normal para ver qual é o tempo melhor que essa molécula atingiu o melanoma, ou seja, vai ter um determinado tempo que o espectro de fluorescência vai ter um maior sinal. E nesse tempo quer dizer que a molécula teve uma maior concentração no tumor. E sabendo esse tempo, a gente pode realizar a terapia necessária. Então, as terapias que eu vou usar, como eu disse, são a terapia fotodinâmica e fototérmica, e eu vou ajustar alguns parâmetros, como a dose de luz e a concentração do fotossensibilizador. Depois de realizar as terapias, vão ser feitas as análises no OCT e histológicas para encontrar qual foi a melhor resposta fotodinâmica ou fototérmica. Então, encontrando o fotossensibilizador de melhor resposta, eles vão ser associados aos clareadores e, por fim, também vai ser feita a análise histológica 7 a 14 dias após o tratamento. Bom, os primeiros resultados que eu quero apresentar são das fitalocenina de alumínio e zinco. Esses gráficos correspondem aos experimentos de photobleaching das moléculas. O que consiste em você pega uma quantidade determinada da sua molécula em uma concentração, irradia a luz e tira o espectro de absorvância. Conforme você irradia a sua molécula, o espectro de absorvância vai diminuindo, o que quer dizer que ela vai degradando. Isso serve para a gente encontrar a melhor dose para o tratamento devido à molécula. Então, se a molécula degrada em 10 minutos, meu tratamento não é eficaz se eu irradiá-la por 15 minutos, por exemplo. Então, o primeiro gráfico é da molécula de fitalocenina de alumínio. Então, como vocês podem ver aqui, ela tem uma degradação muito pequena. Isso pode parecer um pouco negativo a princípio, mas isso é interessante porque, conforme vai sendo irradiado, essa molécula sempre vai gerar espécies reativas de oxigênio, promovendo a morte celular. Já no segundo gráfico, que são as moléculas de zinco, é observada essa degradação, o que já é mais esperado. Essas moléculas foram escolhidas porque elas apresentaram resultados muito promissores em experimentos in vitro, que foram em bactérias e fungos. Então, nós decidimos testá-la no melanoma. Só que o que ocorreu é que a indução dessas moléculas foi feita intraperitonealmente, que é na barriga. E elas precisariam passar para os órgãos, pelas membranas, pela corrente sanguínea e chegar no melanoma. O que aconteceu foram que elas ficaram aderidas nas membranas, e isso é devido à baixa solubilidade dessas moléculas no organismo do animal. O que precisaria ser feito é modificá-las estruturalmente ou associá-las a carreadores para que elas possam chegar no melanoma. Já a nanoemulsão de endocianina verde, ela apresenta essa estrutura onde a endocianina verde fica em volta da nanoemulsão e ela tem a propriedade fototérmica principalmente. Então, nós fizemos os testes em animais para ver quanto de temperatura aumentaria em decorrência do tempo escolhido em cada animal. Então, foram feitas análises de controle, que seria o tumor sem nenhuma molécula, o controle com PBS, que é onde a gente solubiliza a nossa nanoemulsão, e a nanoemulsão com uma concentração de 100 e 200 micromolar. Como vocês podem ver aqui, o controle sem PBS, o azul, ele tem um aumento de temperatura que é esperado devido a essa alta absorção da melanina no tumor. O controle com PBS, essa mudança de temperatura não é tão grande porque o PBS ele faz com que o melanoma fique mais claro. É como se tivesse um suco bem concentrado, você joga PBS, então ele fica mais claro. Já na nanoemulsão a 100 micromolar e a 200 micromolar, essa temperatura aumenta mais, o que é esperado,
Mas não é interessante para nós aumentar muito, porque isso pode causar um dano no animal. Para vocês verem os resultados que elas causaram no melanoma, eu trouxe essas imagens, onde a primeira imagem é só o melanoma, como se fosse o controle. A segunda imagem é logo após o tratamento, ela fica meio branca assim, porque é causada a queimadura. Depois é feita uma casca e essa casca sai. E aqui a última imagem é após 14 dias de tratamento. E visualmente não dá para ver nenhuma célula de melanoma. Essa peça foi retirada para análise histológica e estamos aguardando ela voltar. Aqui eu quero apresentar para vocês o efeito dos clareadores, visto isso pelo equipamento do ACT. Então, a imagem A é o melanoma, onde dá para ver a epiderme e ele logo abaixo. E as imagens B e C são as imagens de vasos, antes e após a aplicação do clareador. O que a gente observa é que os clareadores causam um efeito, como eles fazem com que a luz chegue mais profundamente, é possível ver vasos mais profundos. Isso já é visto e estudado bem na literatura. Agora a gente quer ver o tempo que ele tem esse efeito no melanoma para fazer a terapia fotodinâmica associada a ele. Por fim, então, as fitaluceninas não conseguiram chegar no melanoma, sendo preciso fazer algumas modificações ou associá-las aos carreadores. A nanoemulsão apresentou resultados muito promissores. Agora a gente só vai ajustar parâmetros para que ela tenha uma resposta ainda melhor e realizar análise histológica. Esse experimento que eu falei que a gente está tentando encontrar o melhor tempo do efeito do clareador, visualmente foi de 2h30, mas agora a gente vai processar essas imagens para ter resultados quantitativos e confirmar esse tempo. Os próximos passos são realizar a terapia fototérmica também com os nanotubos e depois ver qual foi o de melhor performance para associar aos agentes clareadores. Deixo aqui meus agradecimentos às agências de fomentos e a vocês que estão me assistindo. Obrigada.